Essas coisas sobre corrida, ninguém me contou, eu tive que aprender na marra, mas eu vou te contar porque a gente é amiga, né? Oi, amiga, como é que você tá? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje vídeo sobre corrida, sobre essa outra skin da Ana, né? Porque a Ana, esse ano, minha filha, esse ano eu tô de parabéns. Esse ano eu fui maromba, eu fui corredora, eu fui youtuber. Nossa, cara, o 2025 de fato trouxe muitas surpresas, mas de fato acho que foi o melhor ano da minha vida, não tenho do que reclamar. E trazendo esse assunto aqui pra vocês novamente sobre corrida, que eu sei que muitas de vocês que são inscritas aqui do canal, e se você caiu de paraquedas, muito prazer. Eu sei que vocês gostam desse assunto de corrida, né? E eu compartilhei essa trajetória aqui com vocês desde o início. Os meus primeiros 6 km, a minha primeira corrida de 5 km. Semana passada eu fiz a minha primeira corrida de 15 km na Vênus, né? Cara, foi incrível e tem sido um grande aprendizado e tem sido uma jornada incrível. Pra quem não sabe, agora eu vou dar uma leve... Não vou dar uma pausa na corrida, eu vou diminuir um pouco o ritmo. Na verdade, o ritmo não, porque o meu ritmo já é bem lento. Eu vou diminuir a intensidade. Eu tava fazendo treinos longos de 1h30, 1h35. Tava desgastando muito o meu corpo e tava prejudicando a minha performance nos treinos de musculação e em outros objetivos da minha vida. Então não dá pra ter tudo, né, gente? Mas não vou deixar a corrida de lado. O que eu sempre falo é que a corrida, cara, ela me fez aprender muito e fez eu mudar muito a minha cabeça, de fato. Porque, como eu falei pra vocês, eu treino musculação, mas eu nunca chorei num treino de musculação. Mas treino de corrida, minha filha, já chorei em vários. Inclusive, entra aí nesse papo que eu quero falar com vocês. Eu anotei aqui algumas coisas da lista, né, de coisas que ninguém fala, mas eu vou te falar porque eu sou legal, que eu sou sua amiga, pra você entender esses pontos, né? Quando a gente olha de fora, quando a gente ainda não começou a correr, a gente imagina coisas, né? Não só na corrida, como em tudo na vida, né? Quando a gente ainda não tá praticando determinado esporte ou determinada coisa na nossa vida, a gente olha quem já pratica e a gente imagina ser de um jeito, mas a gente só sabe quando a gente passa pra tudo na vida. E a corrida não foi diferente. Cara, eu cresci tendo uma mãe corredora. Então, eu assistia minha mãe correr, eu pensava uma coisa. Quando eu de fato comecei a correr, eu vi que era diferente de muitas coisas que eu pensava. Por muito tempo da minha vida, eu tentei começar a correr, tentei começar a me exercitar e não conseguia, porque eu sempre tive uma relação muito ruim com qualquer tipo de exercício físico. Todas as vezes que eu começava a me exercitar, saindo da minha zona de conforto, meu corpo saía ali do descanso dele, eu me sentia muito mal, eu sentia uma sensação de desespero, uma falta de ar absurdo, o coração ia na boca, e eu sempre parava antes mesmo de evoluir. Esse ano foi um ano que eu comecei de fato a me dedicar mais aos treinos de corrida, a realmente persistir até ver melhora, e de fato eu pude passar e presenciar algumas coisas que eu não sabia antes. A primeira coisa que ninguém nunca me falou, mas eu aprendi correndo, foi que nunca fica fácil. Cara, isso é pra tudo, não só corrida, tá? É dieta, é treino de musculação, é tudo. Mas corrida, já que a gente tá falando disso, principalmente, quando a gente olha de fora, quando uma pessoa corre 5 km, 10 km, meias maratonas e maratonas, etc., a gente pensa assim, bom, se essa pessoa corre esse tanto, pra ela, tipo, correr é mamão com açúcar. Pra mim, que não corro, é super difícil. Só que assim, de fato, nunca fica fácil. Por quê? Porque a gente sempre tá procurando evoluir. A gente sempre tá aumentando a intensidade. E eu achava que o quê? Pra uma pessoa que já corre 20 km, correr 5 km pra ela é a mesma coisa que chupar um pirulito. Eu achava isso. Só que foi correndo que eu entendi que, ok, eu já corro 10, já corro 15. Mas os treinos de 5 também são difíceis, porque geralmente quando a gente já corre uma distância, tipo assim, 15 km, e a gente tem um treino menor, o que a gente faz? A gente corre ali mais rápido pra diminuir o tempo dentro daquela distância, né? Ou seja, às vezes treinos de 5 km pra mim eram mais difíceis do que treinos de 10, de 15. Fora que nunca fica fácil, porque tem momentos que a gente acorda super indisposta, tem momentos que a gente acorda com preguiça, porque quem treina há muito tempo também tem preguiça, quem treina há muito tempo também tem vontade de parar, de não continuar. Isso significa que não vai ficar fácil nunca. Eu achava que pra essas pessoas que já corriam era tipo assim, a coisa mais fácil do mundo. Aí você pensa, então é só eu melhorar e depois correr os 5 km numa intensidade menor, ali fácil pra mim, que pronto, vai ser fácil em algum momento. Só que, gente, se você quer evoluir, e quando você começa um esporte, quando você começa a fazer alguma coisa, você quer evoluir. Não tem
tem como. Você sempre vai estar aumentando a dificuldade daquilo, né? Então, nunca vai ficar fácil. Seja corrida, seja musculação, a gente vai aumentar mais o peso da musculação. Claro que às vezes a gente fica acostumado a fazer aquilo, mas fácil, parar de ser cansativo, parar de, tipo assim, do coração vir na boca, não para. É triste saber disso, é triste, mas por outro lado, é bom saber que eu não era a anormal por ter esses sentimentos, né? Que todo mundo, do ser humano é assim. Outra coisa que eu não sabia, e que eu fiquei sabendo depois que eu comecei a treinar corrida, é que o seu treino de corrida tá ligado com a sua barriga, tá? Como assim? Cara, se você tem uma barriga sensível, você às vezes vai pensar muito bem o que você vai comer no dia anterior do seu treino de corrida. Ou antes do seu treino de corrida. No pré-treino que você vai tomar. Se você vai em jejum ou se não vai. Cara, às vezes eu faço meu treino de corrida, quando eu termino o treino, eu sinto, já aconteceu, eu senti uma pontada assim, meu Deus, me dá uma dor de barriga instantânea. Parece que a corrida tá super ligada à barriga e eu não sei se tem alguma resposta científica pra isso, mas eu entendi que eu achava que correr super emagrecia, só que na verdade, correr faz você gastar mais calorias, só que você sente mais fome também. Então se você não controlar a sua boquinha nervosa, você vai acabar comendo até o ceboco da parede. Mas eu entendi também que quem corre também não pode ter uma restrição muito grande de carboidratos, porque são os carboidratos também que vão te dar energia. Inclusive aqueles gelzinhos são feitos do que? Carboidrato. Por isso que falam carbar, porque o que a gente come no dia anterior? Carboidrato. É assim que a gente vai abastecendo o nosso corpo pra corrida. Mas também, se você não tomar cuidado, se você comer uma coisa muito pesada, uma coisa que não é de rápida digestão, vai interferir no seu treino também, você vai se sentir mais pesado. Que inclusive, falando nisso, já que eu toquei nesse assunto de se sentir mais pesado, eu achava que eu não conseguia correr porque eu era simplesmente uma imprestável. Só que eu percebi que perder peso fez com que eu evoluísse muito na corrida, de fato. Com que correr ficasse muito mais fácil. Não fácil, mas ficou mais fácil do que já foi um dia. Porque quando eu tava em sobrepeso não, obesidade, cara, pensa, é mais fácil você movimentar 102 quilos de forma rápida, porque corrida a gente pensa em uma coisa mais rápida do que só andar, ou é mais fácil você movimentar 75 quilos, sabe? Então, quando eu perdi uma boa quantidade de peso esse ano, eu percebi drasticamente como ficou muito mais fácil de correr. Então, às vezes, cara, você tá se comparando com uma pessoa que já corre há muito tempo, uma pessoa que já é super magra, quando você, por exemplo, pode estar em sobrepeso, não tô falando que é seu caso, mas vai que seja, sabe? Pra aquela pessoa vai ser muito mais fácil ela ter um pace muito mais rápido que o seu, porque ela é mais leve. O meu marido, por exemplo, o Henrique, ele já, só pelo fato dele ser homem, já é mais fácil pra ele correr mais rápido. Agora, pensando que ele é muito mais leve que eu, que ele precisa fazer menos esforço pra tirar o peso dele do lugar, como que eu, mais de 10 quilos que ele, com histórico de obesidade, vou me comparar com o pace dele, sabe? Não tem como. Então, isso foi uma coisa que eu também aprendi depois que eu comecei a correr, que, cara, eu via gente que começava a correr há pouco tempo e já tava com um pace, assim, super baixo, super rápido, sabe? E eu entendi que eu não poderia ficar me comparando com essas pessoas, porque cada pessoa tem um processo individual, sabe? Então, eu acho que, principalmente, uma coisa que eu sempre falo, hoje em dia a corrida tá muito na moda, você vai ter muita coisa facilmente pra se comparar aí na internet. Mas, cara, se você parar pra se comparar, você não vai evoluir. Justamente porque, às vezes, você sente que você não tá conseguindo porque você é imprestável, porque você é ruim, mas, às vezes, tudo que tá ao seu redor coopera, sabe? O seu sono, o seu peso, tudo. Então, o importante é que cada dia que passe, você só dê o seu melhor. E é isso que importa. Mas uma coisa que eu descobri também é que a evolução na corrida não é tão demorada. É rápida se você tiver constância nos seus treinos. Tanto que esse ano eu corri 5 km sem parar pela primeira vez, e esse ano eu também corri 15 km sem parar pela primeira vez. Só que uma coisa que eu tive que aprender também na corrida, às vezes você precisa correr mais devagar para correr mais longe. E isso é pra tudo na vida, gente, dá pra usar até como uma analogia. Porque, cara, às vezes a gente quer dar tudo de si. Você fala, hoje eu vou realmente arregaçar, correr rapidão, aí você já começa correndo super rápido. Você já vai quebrar, entendeu? Eu tive que entender que tudo bem ter um pace 6,30, 6,50 até, ou até mesmo um pace 7, levando em consideração que eu queria correr distâncias mais longas. E levando o meu corpo pra treinos mais longos, eu já tava aumentando a resistência dele, sabe? A capacidade dele. E foi assim que eu consegui evoluir tão rápido na corrida. Às vezes você tá sedentário, você não treina nada, mas se você começa a treinar cardio, até mesmo na academia, você faz ali uma escada, uma esteira,
segunda-feira, você vai ver que na outra semana você já vai estar muito melhor condicionado, sabe? Então, às vezes, não é um bicho de 7 cabeças. A evolução, de fato, pode ser rápida, só que você tem que fazer a sua parte. Não adianta você treinar um dia e depois você, de 2 meses, você tentar treinar de novo, sabe? E achar que não tá dando resultado. É constância. Eu fiz um planejamento com o treinador de corrida pra essa prova em específico que eu fiz semana passada de 15 quilômetros, pra conseguir completar a prova. Sabendo disso, eu não faltei nenhum treino, porque eu tinha essa prova como objetivo. Não faltando em nenhum treino, a minha evolução foi inevitável, entendeu, gente? E nisso entra outra coisa sobre corrida que eu não sabia também, né? A gente acha que corrida é puramente sobre a capacidade que a gente tem cardiovascular, de correr, as forças da sua perna e tal. Só que assim, a maior luta na corrida não é a força que você tem nas pernas, não é a sua velocidade, minha filha. É a sua cabeça. E a minha cabeça, tem hora que eu falo assim, respiro fundo, eu brigo comigo mesma, porque a minha cabeça é o que me impede de chegar em muitos objetivos. Seja na dieta, treino, seja o que for na nossa vida, a nossa mente, se a gente não souber brigar com ela, se a gente não souber vencer a nossa mente, a gente não tem resultado não, tá? E eu descobri que na corrida é assim. Quando eu não corria ainda, e sempre que eu tentava correr, eu percebia que assim, eu corria 5 minutos e já não aguentava mais. Só que engraçado que era sempre 5 minutos cravado, né? Porque na minha cabeça eu já tinha criado esse padrão. 5 minutos é o que eu aguento, vou parar. Na corrida, vão ter momentos do seu treino que você vai achar que você não aguenta correr mais, que você vai achar que você tá muito cansado e que você vai querer muito, mas muito parar. Só que a nossa mente sempre vai parar primeiro. Vocês acreditam? Eu não tô falando que você tem que se arrastar, que você não tem que ouvir os sinais do seu corpo. Eu tô falando que a sua mente, às vezes, vai te sabotar. Então você vai estar fazendo um treino de corrida, você vai achar que você tá cansada, e aí você vai ali tentando negociar com a sua mente, sabe? Tipo assim, se você tá correndo ao ar livre, nossa, eu tô vendo aquele poste lá na frente, eu vou até ele. Tô querendo parar agora, mas eu vou até aquele poste. Aí você corre até o poste. Chegou no poste, você fala, bom, acho que dá pra ir até aquela lixeira. Aí você corre um pouco mais, você vai tentando negociar com a sua mente. Nisso, você já tá falando pra si mesma, eu achava que não conseguia, mas eu já consegui 1 quilômetro a mais, o que é isso? E positividade, sabe? Quando a gente começa um treino com aquele pensamento negativo, ai meu Deus do céu, que saco, eu não tô aguentando isso, aí olha no relógio toda hora. Cara, o treino vai virar uma porcaria. Não vai passar nunca, entendeu? Mas coloca uma música, sabe? Sorriso. É comprovado. Só o fato de você colocar um sorriso no seu rosto já muda completamente a vibe do seu treino, já passa muito mais rápido, sabe? Então corrida não é diferente, é uma luta mental muito grande e pra mim foi muito bom pra eu realmente, de fato, começar a ser uma pessoa que acredita mais em mim, porque eu vi que, cara, como pode? A minha cabeça acha que eu não sou capaz, mas eu, de fato, faço muito mais do que eu achava que eu conseguia. Quando eu corri os 10 quilômetros pela primeira vez, eu não tava crente que eu ia conseguir correr 10 quilômetros, porque os treinos que eu tinha, né, que meu treinador passava, não era por quilômetro, era por tempo, e eu tinha que correr, acho que 45 minutos sem parar. Quando eu vi que eu já tinha corrido 7 quilômetros, a maior distância que eu já tinha corrido, e eu tava bem, eu falei, cara, hoje dá pra sair os 10, e saíram os 10. Mas isso não era algo que eu tava planejando, não era algo que eu acreditava que eu podia fazer. Só que a nossa mente sempre tenta sabotar a gente, olha que engraçado, né? Só que a corrida foi algo que me fortaleceu muito. E aí o que eu aprendi também depois que eu comecei a correr, cara, o mais difícil não vai ser você correr. O mais difícil não vai ser a sua perna ter força, porque o seu corpo, ele é forte, ele consegue. O mais difícil é você se convencer que você consegue. O mais difícil é a sua mente não te vencer. Porque quando a sua mente te vence, e quando você fala, tô cansada, quero parar, e você não completa um treino, você fala pra si mesmo que tá tudo bem parar, sabe? E todas as vezes que você vence a sua mente, que você fala assim, tô cansada, mas eu vou concluir esse treino, seja da maneira que for, cara, o que é difícil pra você, aumenta. O difícil já passa a ser outra coisa. Você fez uma vez, você é obrigado a fazer de novo. Vocês estão entendendo? Nossa, isso daqui tá virando super motivacional, parece até coisa de coach, né? Não, só tô falando a verdade, o que eu senti, o que eu sinto no treino de corrida. Por isso que eu acho que eu não consigo largar a corrida, gente. Às vezes é uma relação de amor e ódio. Tinha treino de corrida que eu chegava lá e falava, acho que eu não consigo mais, acho que eu não quero mais, vou parar. Mas quando eu terminava o treino, meu amor, eu me sentia a Mulher Maravilha. Eu falava, não vou parar nunca. E é muito bom. É ruim, mas é bom, né? Mas eu gosto bastante. E, cara, outra coisa que eu não sabia é que a corrida iria expor tantas inseguranças minhas, mas que eu também iria vencê-las, né? Eu achava que quando eu estivesse correndo 10 quilômetros, 15 quilômetros, igual eu já fiz hoje em dia, eu ia estar me sentindo assim, a mais, não que eu não esteja, né? Mas eu achava que eu ia estar assim, shapeadaça, que eu ia estar assim, meu Deus do céu.
Só que eu percebi que, de fato, a corrida vai te fazer sair da sua zona de conforto, tanto em questão, assim, de preparo físico e tudo, como também estético. Na corrida a gente não tem controle ali da pose que a gente tá fazendo, sabe? Não dá pra gente colocar muita roupa pra esconder, quanto mais leve você for, melhor. A minha flacidez fica bem aparente na corrida, porque é quando você tá em movimento, então o peito balança, a barriga balança, tudo balança, e é um momento ali que você tem que desapegar um pouco dessas questões de insegurança, sabe? A corrida vai de fato expor as suas inseguranças. Só que é quando você vê que, cara, seu corpo em movimento é o que te faz humana, entendeu? Nossa, tá balançando pele, deve ser porque você tem pele, deve ser porque correndo você não é uma boneca de plástico nem de cera, pra não ter uma gordura balançando ali. E um negócio que me fez muito perceber isso foi principalmente aqueles fotop no Ibirapuera, porque eu corro bastante no Ibirapuera. Pra quem não sabe, fotop são aquelas pessoas que ficam tirando foto, você paga pela foto que eles tiram de você, entendeu? Pois é, cada foto acho que é 15 reais. Eu gosto muito, gente. Eu tenho coleção de foto do Fotop. Eu gosto de fortalecer o trabalho do fotógrafo e gosto de ter minhas fotinhas, entendeu? Eu gosto de ter minhas fotinhas do treino. E aí é gordura balançando, é tudo balançando. Mas, cara, isso é uma coisa tão normal. E, de fato, a gente começa a ver o nosso corpo real como ele é, sabe? Muitas vezes a gente tem inseguranças e a gente evita a se olhar, sabe? Se assusta e não quer sair mostrando nada, mostrando gordura, mostrando barriga. Cara, a corrida vai te colocar nesse lugar de você ter que aceitar certas inseguranças suas e até vencer elas. Eu acho que isso é muito bonito. E eu acho que também a insegurança de estar no início, sabe? Às vezes eu tinha vergonha de correr e as pessoas verem que eu era iniciante, me virem correndo e falar: meu Deus, olha aquela gorda tentando emagrecer. Eu acho que tudo é motivo de orgulho, porque a gente vence cada etapa, sabe? Eu acho que é lindo isso na corrida. E essas são algumas coisas. Eu acho que a corrida é uma jornada linda na minha vida. É algo incrível que eu consegui fazer esse ano. Eu tô muito satisfeita onde a gente conseguiu chegar. E, cara, esse vídeo todo, olha, não foi relato de uma pessoa profissional. Eu acabei de falar que eu comecei esse ano. Então são coisas que eu aprendi esse ano. Se você tá começando na corrida, se você tem vontade de correr, vai com esse pensamento de que você vai se surpreender em muitas partes dessa trajetória, que vai ser muito difícil, sim. Às vezes você não vai ver a hora de acabar, mas vão ter treinos que vão ser incríveis, que você vai parar e pensar: cara, que gostoso isso. Uma coisa que eu nunca pensei que fosse capaz de acontecer. Eu senti prazer no treino de corrida, mas acima de tudo é muito gratificante ver o que o nosso corpo é capaz de fazer, ver que a gente tem saúde pra fazer isso e se superar cada vez mais, gente, porque, novamente falo, a gente é capaz de muito mais do que a gente pensa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, amiga. Se você quiser ver mais sobre essa minha trajetória da corrida, tem vários vídeos aqui no canal, tem também nas minhas outras redes sociais. Agora eu vou, como eu falei pra vocês, diminuir um pouco os treinos de corrida pra focar em outras áreas da minha vida, mas a corrida sempre vai estar presente. Eu não vou largar essa parte, até porque esteve presente desde que eu sou pequena, desde que eu nasci, né, gente? Mas é isso, não desista, que você consegue, você vai evoluir. Escuta, não tem nada que alguém já fez que você não é capaz de fazer. Tem gente que tem mais facilidade pra umas coisas e menos pras outras, mas tudo que a gente faz com amor, com perseverança, não tem como dar errado, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.